Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus, aos irmãos e mães. Estamos aqui nesta segunda-feira, né? Dia 1º de dezembro, começando mais um podcast das ministrações da semana, né? Terminamos depois de um ano, quase um ano, né? Um ano praticamente, no nosso tema Existe e Não Desiste, até aqui a capa aqui atrás. Resquício, até na próxima semana eu troco. Mas a partir de agora estamos entrando num novo tema, né? Uma nova temática que vai nos levar durante todo o ano de 2000, terminando 2025, né, dezembro, e vamos entrar no ano de 2026 nesse tema maravilhoso que Deus colocou em nosso coração para tratarmos durante esse ano. Claro que esse aqui vai até o mês, eu vou falar daqui a pouco, até o mês de março, depois começamos dentro do tempo voltado para a família, e depois nós retornamos novamente. Esperamos em Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, de uma forma extraordinária. Como sempre falamos, são 2 podcasts. Tenho notado que alguns, não são todos, não assistem o podcast toda em sua totalidade, que eu faço alguns, principalmente o primeiro podcast, que é voltado mais para comunicações e avisos, né? Tem a ministração de terça-feira, de quinta-feira, de terça-feira, e depois tem um podcast de quinta-feira que é só a ministração, né? Então dê uma assistida no primeiro podcast, não só a ministração, mas alguma palavra, algum aviso, nem tudo talvez você vai reter, mas algumas coisas você pode estar por dentro das nossas atividades, da atividade da igreja. Então, o meu conselho é que você assista. Aqui nós estamos na primeira semana desse tema, Combatendo as Trevas, é o novo tema que vamos entrar, o impacto de profetas, o impacto de discípulos e família será voltado a isso, também desse contexto, né? Esse tema de 2026, 2025, mais 2026, combatendo as trevas, né? Esperamos de alguma maneira Deus possa alcançar a sua vida pela palavra de Deus. E essa semana em especial, nós temos a agenda do dia 2 e do dia 4 e do dia 7 de dezembro. Eu vou estar ministrando, se Deus me der condições, dando terça e como quinta e domingo à noite, dando assim uma visão, um contexto geral sobre o tema. Os que puderem estar na igreja, não tiverem outras atividades de escola, trabalho, doenças ou impossibilidades, estejam, principalmente você que vai ministrar durante esse ano. Alguns já são pastores, não só consolidadores, temos também discipuladores que ministram, para você ficar inteirado, pelo menos com a linha inicial do pensamento. A agenda do dia 2, eu vou estar ministrando, pastora Janice estará dirigindo e pastora Janice estará realizando dízimos e ofertas. No dia 4, de novo, se Deus permitir, eu estarei ministrando, a pastora Beatriz estará dirigindo e a pastora Beatriz estará fazendo dízimos e ofertas. No dia 7, pela manhã, teremos EBFD. Domingo nós não tivemos, porque terminamos às 48 horas de oração. Pastor Raisso estará dirigindo às 8 horas e também ministrando dízimos e ofertas. À noite, se Deus nos der condição, estaremos ministrando, combatendo as trevas, né? Pastor Ibis estará dirigindo e pastor Bruno estará realizando dízimos e ofertas. Aqui, como eu falo, se houver alguma impossibilidade, eu aviso antecipadamente, espero que não haja impossibilidade, eu possa estar junto com os irmãos, trazendo essa palavra tão edificante às nossas vidas. Como também sempre fazemos, né? A questão, a presença, acabamos o mês de novembro, dia 30 de novembro, tivemos, se olhar aqui à esquerda, tem mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, até novembro. Então, esses últimos 3 meses, temos vinha numa tendência de queda, mas
aumentamos a presença. Obrigado a todos. Embaixo você pode ver pelo seu ministério, se quiser ver o ministério, né? Você pode assistir e dar uma olhada na presença. Você que é pastor, explorador e consolidador, né? É importante também olhar sobre a presença. Não deixe de fazer a presença. Eu sei que os irmãos melhoraram muito. Obrigado à presença de cada pastor, de cada pastora, cada irmão e irmã que faz a presença. Não deixe de realizar. Não há crescimento se eu não participo e não trabalho em favor do reino. Só iremos crescer quando tivermos toda a consciência e a possibilidade de poder fazer mais pela obra e pelo trabalho do Senhor. Nossas atividades, alguns não sabem, né? Sexta-feira não tem Nefão, tá aqui. Eu deixei aqui cancelado, não tem. Devido às programações de Natal, achei melhor, né? Tivemos agora 48 horas de oração e para não ficar puxado demais, nós tiramos o Nefão, voltamos em janeiro, a primeira semana de janeiro, nós tornamos o nosso Nefão. Dia 12 está marcado o jantar, eu não sei se vamos ter, essa semana eu vou definir. Vamos ter o almoço, o jantar de confraternização lá na igreja. Dia 13 está marcada a nossa reunião de planejamento para 2026. Essa é uma reunião de suma importância, que nós definimos as nossas programações e atividades principais, né? Definimos para o ano de 2026. Então não deixe, vai ser por volta das 15 horas, aí, 16 horas, ou 15 e pouca. A gente não quer atrapalhar as atividades da igreja, né? O temporal está em pleno vigor, se preparando para o musical e as crianças também. Mas essa reunião é fundamental que seja realizada. Por isso eu peço ajuda e apoio de todos. Dia 14, como nós estamos avisando no boletim à noite, teremos a nossa oferta de gratidão e prosperidade, profetizando para o ano de 2026, né? As bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Dia 24/12, esse atendimento social é a sexta, a pastora Márcia, nós estamos envolvidos, alguns estão doando alimentos, outros vão doar cestas, né? Talvez eu, você, alguns outros possam comprar uma cesta, 2 cestas, 3 cestas. Quem puder, se você não pode, não tem problema, você pode dar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, ajudando. Essa semana é a semana do arroz e do feijão, você pode trazer e ofertar gratuitamente, ajudando as famílias carentes da nossa igreja, né? Esse é um trabalho maravilhoso. Dia 21, musical das crianças. Dia 24 e 28, musical do Ministério Filhos de Azaf. Estarão apresentando um musical de Natal. Quero pedir aqui aos pastores, eu sei que todo mundo dia 24 tem família de jantar, mas prestigie o culto da igreja, vá assistir o culto, depois você vai para o jantar. Tem alguns da nossa igreja que já emendam, não seja assim, adore o Senhor, busque o Senhor no dia 24, com a sua presença, com a sua adoração, e depois vai para o jantar, nesse momento tão maravilhoso, né, que temos. Dia 31, nós temos o culto da virada e a oferta de gratidão, né? O culto da virada é aquele culto, último culto do ano, onde nós começamos lá pelas 9h30 e vamos até a meia-noite com a celebração da ceia do Senhor, alguns momentos proféticos. Estaremos também trazendo a nossa oferta de gratidão, profetizando, agradecendo a Deus por 2025, né? Estamos aqui, continuamos aqui pela graça de Deus e profetizando que venha fartura, a bênção de Deus sobre a nossa vida. Essas são as principais atividades, né, de destaque na semana. Aqui está a semana do arroz e do feijão. Aqui está só o arroz, mas já tem o feijão também. Você pode trazer, pastora Márcia, aqui o telefone dela, você que quer ajudar, apoiar esse trabalho. Um trabalho maravilhoso, né? Ajude nesse trabalho maravilhoso. Também a rifa de melhoria do altar, comprando Data Show Melhores. Até o final de dezembro teremos essa rifa, né? Na igreja, R$ 2. Compre, eu ainda não comprei, mas vou comprar algumas. Eu não sei se a Denise e a Raquel tem aqui, se tiver eu vou comprar delas. E claro, ajudar também nessa obra maravilhosa do reino e do trabalho de Deus. Gostaríamos de contar com o apoio, né, dos irmãos, aqueles que querem ajudar e melhorar a casa de Deus. Também
no dia 12 de 2 até o dia 21, perdão, de 12 agora, de 2025, até o dia 18 de 2 de 2026, nós teremos os 60 dias de comunhão, consagração, intimidade, combatendo as trevas do inferno. São 60 dias que nós temos a oportunidade de fazer propósitos diante de Deus, de orar, de jejuar, de clamar, de pedir ao Senhor a bênção, a graça dele sobre a nossa vida. É uma oportunidade ímpar de estarmos nesses 60 dias, né? Que antecedem, vão acabar ele, claro, no final do impacto, ou no meados do impacto, né? Como nós temos todos os anos, né? Também é a preparação do impacto, né? Estaremos ali no dia 12, se não me falha a memória, dia 15, 16, o impacto de discípulos e famílias, e os 60 dias fazem parte dessa sistemática que nós teremos do pré-impacto e do impacto, né? Onde nós podemos levar visitantes, pessoas, vamos trabalhar para tentar colocar um preço, com apoio, com a ajuda de todos, preço que as pessoas possam participar, possam ajudar, possam estar nesse momento especial. Também estamos terminando de escrever os 60 dias ao sós com Deus, que vai começar dia 21 de dezembro, espero ter ela terminada. Estou terminando já. Nós vamos ler as meditações com alguns comentários meus, do pastor Martin Lloyd-Jones, no livro O Combate Cristão, um livro maravilhoso, um pedacinho dele. Tirei algumas lições iniciais, introdutórias, de meditações do pastor Martin Lloyd-Jones, e eu fiz alguns comentários, né, para fortalecidos no combate às trevas. Nesses 60 dias nós estaremos, eu e você, meditando na palavra de Deus, né? Eu vou terminar, vou dar para a Denise vai fazer claro que nós temos que pagar uma taxa aí, não sei se 10, 15 reais, um valor pequeno, para poder pagar a impressão. Não viso lucro, para mim, né? E nem a igreja ainda, mas é para que o irmão tenha durante 60 dias uma palavra, cada dia uma meditação diferente, fortalecendo, preparando a sua vida para o combate cristão. Lá no dia 21 vamos estar trazendo também nossa oferta de gratidão, já falei, abertura agora no domingo que vem, no outro, dia 14, vamos estar entregando o ramo de trigo e o envelope àqueles que querem voluntário uma oferta. Não é não meta a mão no seu dízimo. Dízimo é de Deus, que tem que ser trazido à igreja sede, né? Não é na base, é na igreja sede. Ah, pastor, a minha base, mas tem irmão que não quer dizimar na sede. Você tem que pegar o dízimo e trazer à igreja sede, ensinando, obedecendo o princípio da palavra de Deus. A oferta é voluntária, não mexa no seu dízimo, né? De acordo com a sua posse, uma oferta de gratidão a Deus pelo ano de 2025 e profetizando que Deus abençoe o ano de 2026, sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, seus sonhos, seus pensamentos, seus ideais. Uma oportunidade de nós exercitarmos a fé diante do Senhor. Não esqueça de Deus. Devolva o seu dízimo e a sua oferta no altar da igreja sede. Não é base. Dízimo não se devolve em base, se entrega na igreja sede. Não dividamos o reino e a obra de Deus. Não esqueça de Deus em nenhum momento da sua vida. Nosso tema, combatendo as trevas, né? Deixa eu botar aqui para baixo para você ver o cartaz, né? Combatendo as trevas. João 1,5, a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguem apagá-las. Meses de dezembro de 2025, janeiro, fevereiro e março de 2026, uma oportunidade. Estamos nos cultos, na EBFD, preparando no meio dessa batalha que nós vivemos. Ninguém escapa, ninguém foge dessa batalha contra as trevas.
conscientes ou inconscientes, nós participamos dela de forma direta ou indireta, estamos no meio dela. E claro, se nós não podemos fugir dessa batalha, precisamos estar prontos e preparados para enfrentá-la em nome do Senhor Jesus Cristo. E a ministração, como vai ser o que eu vou ministrar, eu não vou apresentar para você todo o meu sermão. Um pedaço dele eu vou ler aqui para o irmão. E você, para não dar espólio, vou lhe dar um espólio pequeno, tanto do sermão de terça como de quinta. E claro, você vai estar na igreja e vai receber de Deus a mensagem que Deus vai usar pela boca do profeta. Para aqueles que querem aprender. Você que vai ministrar, repito, é importante estar. Primeiro, ministração, o espólio, eu vou estar dando aqui um espólio, não estou dando completo, só o espólio. Né? Sobre combatendo as trevas, os salvos em Jesus não seguem as trevas. Os salvos em Jesus, maravilha esse tema, né? Eu pedi para permissão para poder ministrar essa palavra, dar essa introdução. E o texto, Evangelho de João 8,12, falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará, em trevas. Não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É importante identificar que a luz da vida está falando de Jesus. João era um dos discípulos mais próximos de Jesus. E ele está afirmando as palavras de Jesus, né? A gente diz na Bíblia, no Novo Testamento, que João escreveu o que ouviu e o que viu. Ele estava presente. Ele ouviu Jesus falando diretamente e viu, porque ele estava presente diante dessas palavras. E ele afirma que as palavras de Jesus, que Jesus é a luz do mundo. E quem aceitou a Jesus, é impossível andar em trevas, mas terá a luz da vida. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra. As afirmações que Jesus menciona nesse texto, que ele é a luz do mundo, e quem o segue não andará em trevas. Impossível. É uma afirmação categórica. É uma axioma, uma verdade que não pode ser mudada. Quem segue a Jesus, quem entregou a vida para Jesus, não pode andar em trevas, mas sobre ele estará a luz de Deus. Quem segue não andará em trevas, mas sempre estará debaixo da luz que é da presença de Jesus. Não há como haver homogeneidade, unidade entre aqueles que seguem a Jesus e os que andam em trevas. Essas são as palavras. A passagem explica que seguir a Jesus, a pessoa terá clareza, direção, esperança, mesmo em momentos de escuridão, de lutas, de problemas, em que as trevas te cerquem, estejam em volta da sua vida. Sempre os que seguem a Jesus terá, diz o texto, a clareza, a direção, a orientação do Senhor Jesus sobre sua vida. A luz que Jesus aqui menciona no texto simboliza a verdade da salvação, o conhecimento, a capacitação do conhecimento divino, contrastando todas as trevas, todas as escuridões,
da ignorância dos que vivem debaixo do pecado, debaixo das trevas. Jesus se declara nesse texto como a fonte da luz, guiando a vida das pessoas e impedindo que as pessoas que andavam em trevas, agora andem debaixo da luz. Isto é, aqueles que aceitaram a Jesus sempre serão guiados por Jesus e nunca andarão em trevas. E a afirmação é que elas serão impedidas serão os que foram salvos por Jesus, sempre serão impedidos de viver em trevas. Essa luz de Jesus em nossa vida tem o poder de destruir, dissipar todas as trevas, todas as incertezas, todas as ignorâncias, todos os medos que porventura possam cercar a minha e a sua vida em alguns instantes da nossa vida. E ele diz também: quem o segue implica em ter fé, aceitar a mensagem de Jesus. E aqueles que vivem de acordo com as suas palavras, estes são os que andam na luz. Preste atenção. Os que o seguem, Jesus deixa claro, essa palavra é para aqueles que o seguem. O seguem verdadeiramente, o lutam. Implica naqueles que têm fé, naqueles que têm a salvação, naqueles que aceitam a mensagem de Jesus, que lutam para viver de acordo com os ensinamentos da verdade. Esses não andarão em trevas. Quem segue a Jesus não apenas evita as trevas, mas também possui nele, na sua vida, a luz da vida, que significa uma vida plena com propósito, guiado e dirigido pela presença do Espírito Santo de Deus, uma ação direta divina sobre a sua vida. A passagem faz também um contraste, um contraponto entre a luz de Jesus e as trevas. E lá no sermão eu vou falar um pouquinho mais sobre quais são essas diferenças tão nítidas entre a luz e trevas. Das trevas pode vir orgulho, pecado, egoísmo, desejos, pensamentos carnais, ideias diabólicas. E eu vou ali explicar com mais detalhes. Jesus afirma que no seu próprio testemunho é válido, porque ele sabe de onde vem e ele sabe para onde vai. Aqueles que seguem Jesus têm a palavra, o testemunho da vida de Jesus e as palavras de Jesus como referência e guia, que eles nunca andarão em trevas. E o texto fala que o testemunho de Cristo é a nossa segurança, porque nós sabemos de onde Jesus veio e para onde Jesus foi e aonde Jesus está. Sua origem, a origem de Jesus, vem de Deus, que julga todas as coisas de acordo com a verdade divina. Diferente dos fariseus, dos homens que viviam em trevas, julgavam as pessoas pela aparência. Eu sempre digo isso para nós: quando Jesus nos olha, nos julga pelo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas por aquilo que nós podemos fazer. Jesus não olha para a nossa aparência. Aqueles que andam na luz andam claramente dirigidos e guiados pelo Jesus. Jesus veio de uma forma clara, contundente, real, combater, destruir, aniquilar as trevas da nossa vida e usar as nossas vidas para combater as trevas que vivem diante do mundo. Hoje, eu tenho pregado sobre isso para os irmãos, que as trevas não representam só uma condição, mas um conjunto de ações que o diabo desenvolve neste mundo para tentar nos tirar da luz, nos encaminhar e nos confundir
pelas trevas que o mundo vive. Interessante quando nós falamos sobre isso. Porque nós fomos chamados por Jesus para viver no mundo em trevas. Presta atenção. Nós fomos chamados por Jesus para vivermos no mundo em trevas, mas não para nos tornarmos trevas, e não comungarmos com as trevas, e não nos relacionarmos com as trevas. Nosso propósito nesse mundo é ser a luz de Jesus, o indicador de Jesus na terra, que vai combater e enfrentar as trevas, e não permitir que as trevas dominem a vida de todos os homens da terra. Se os homens da terra ainda não estão completamente presos nas densas trevas, é porque existe eu, você e milhares e milhões de pessoas que verdadeiramente foram alcançados por Jesus, transformados e vivem hoje na luz e não mais nas trevas. Os salvos em Jesus não podem viver, não seguem as trevas, mas seguem a Jesus. É claro que eu tenho muito mais para falar. Deus abençoe. Eu venho já com o espólio do podcast de quinta-feira. Maravilha.